Olá, pessoal! Ontem eu deixei um vídeo bem rapidinho aqui no canal, pedindo para vocês deixarem comentários caso vocês tenham algum tipo de pergunta de qualquer gênero. Então, agora eu vou responder para vocês todas as perguntas e vou mandar um monte de beijos também, então vem comigo. Bom, vamos começar pelas perguntas do Instagram. Raquel _ Feflor, porque é um F e 2 L's. Ela fala: oi, meu bem, gostaria de deixar somente um grande abraço, beijos e sucesso sempre. Um beijo enorme, Raquel, muito obrigado pelo seu carinho. A Raquel tá me acompanhando bastante, tanto no Instagram como no YouTube também. E Rosângela Gleice 14, beijo. Ela fala: oi, gata, só quero te pedir para mandar um beijo para mim. No seu vídeo vai ser a honra para mim, te adoro e te admiro muito, gata. Beijo. Beijo, Rosângela. Não sei se você gosta de ser chamada Rosângela ou Gleice. E é um prazer enorme ter você aqui fazendo parte do meu canal. Muito obrigada pelo carinho mesmo. Renatinha Campos 35, beijo, Rê. Ela fala: olha, linda, gostaria de saber se você quer ter outro filho. Beijos. Um beijo, Rê. Não, a fábrica fechou. Eu e meu marido, a gente sempre brinca assim, porque eu não tenho vontade de ter um outro filho. Meu esposo também. Lourenço tem 6 anos. E ter que, depois com um filho de 6 anos, ter que começar tudo de novo, ia ser muito duro pra mim. Mas a parte disso, realmente eu não tenho nenhuma vontade de ter outro filho. Mas nunca dizer nunca, né? Direi mais, mas eu não tenho nenhuma vontade. Nem eu e meu esposo, nesse exato momento, não temos vontade de ter filhos, não. Beijo. E a Lucinha Caldas, beijo. Ela fala: por que você foi morar na Itália? Beijos. Um beijo, minha linda. Eu vim morar aqui na Itália porque na época, uns 11, quase 12 anos vai fazer. E agora em junho faz 12 anos que eu tô aqui na Itália. E na época minha irmã, Neura, ela precisava de uma pessoa para ajudar ela com o filho dela, o Gabriel. Então eu vim, ajudei, mas ela me pediu para que eu prometesse que ia ficar com ela no mínimo 1 ano. Eu fiquei com ela 1 ano e meio. Depois eu conheci Domi me pediu pra gente vir morar juntos. Agora, Rafaela Santiago 82, beijo, Rafa. Ela fala: olá, minha flor, passando só para te desejar um feliz ano novo, com muita paz na alma, muita saúde e muito amor. Que Deus ilumine você e toda a sua família. Beijos doces. Um beijo, minha linda. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu desejo o dobro para você e para sua família também. Muito obrigado mesmo. Agora vamos para os comentários lá no YouTube, embaixo do vídeo que eu falei ontem, né? A Dalila Nayara Lopes, um beijo. Ela fala: que legal, Aldi, sou a primeira a comentar. Bom, queria dizer que amo seu canal, acho ele bem versátil, porque aborda vários assuntos ela quis dizer eu. E eu gosto disso. Então, eu também amo cozinhar e queria te perguntar se você pretende, nesse ano, fazer vídeos sobre culinária. Espero ansiosa. Beijos pra você, linda. Um beijo, Dalila. Sim, eu já tenho umas 2 receitas que já tá na minha programação de fazer o mais rápido possível, porque são receitas que eu aprendi e que eu comecei a fazer direto aqui em casa, que são deliciosas. Meu marido ama e eu também, mas que também são bem fáceis de fazer. Sim, vou fazer sim. Um beijo, muito obrigada pelo seu carinho. A Kátia Pinheiro, beijo, Kátia. Ela fala: oi, querida, que legal este vídeo. Bem, vamos lá. A minha primeira pergunta é se na Itália as pessoas têm preconceito com relação às brasileiras. Deixa eu responder logo essa pergunta dela. Depende as pessoas também que você frequenta. Porque tem alguns italianos que sim, são racistas sim. E tem
outros que não, independente de serem tradicionais, que tenham uma certa idade, sejam muito tradicionais ou não. Então, depende de duas coisas. A região em que você frequenta e as pessoas também que você frequenta. Então, depende muito isso. A segunda pergunta é, em sendo casada com um italiano, você teve dificuldades em relação às diferenças culturais? No sentido de termos um pensamento diferente do europeu? Beijos, adoro o seu canal, você é muito querida. Kátia, minha linda, um beijo, muito obrigada pelo seu carinho. Olha, com relação à cultura entre o Brasil e Itália, não, porque os italianos, eles são apaixonados pelo Brasil, pelos brasileiros. Isso eu digo em base aos italianos que eu frequento, que eu conheço. Eu não sei, de repente, alguns outros italianos, algumas outras brasileiras tiveram outras experiências com relação a isso. Não posso responder, mas eu falo por mim. E com relação ao meu esposo, não, porque independente da cultura, eu acho que no relacionamento, aquilo que tem que prevalecer, lógico que algumas diferenças, assim, a pessoa pode até sentir. Mas quando tem o amor, quando tem a vontade de ter aquele relacionamento com aquela outra pessoa, mas não só com relação ao sexo, mas com relação assim, a criar um futuro, criar uma família, a conhecer o outro lado daquela pessoa, a outra cultura, conhecer como é aquela pessoa. Porque independente de cultura, tem também o caráter, tem também o modo de ser da outra pessoa. Então, quando tem um interesse recíproco de conhecer, de se comunicar com outra pessoa, eu acho que fica muito, muito mais fácil. E eu, particularmente com meu esposo, eu não senti nenhuma diferença, nenhum pesar. Tinha palavras que eu falava que às vezes ele não sabia o que significava. Que quando eu tô nervosa não sai italiano, gente, só sai português. E aí ele fica, hoje em dia ele consegue ter uma conversa, um diálogo tranquilamente em português. E ele falando, uma pessoa falando completamente português com ele consegue entender tudo. Então, eu acho que vale muito nessas horas o que um tem com relação ao outro, o relacionamento, né? O interesse afetivo mesmo que tem um com o outro. Eu acho que não pesa, porque a mim não pesou. Quando tinha alguma coisa que eu não entendia, não sabia como era, por exemplo, aqui dia 6 de janeiro tem a Befana, é uma coisa que não existe no Brasil. Então, meu esposo, ele não gosta, eu também não gosto, mas tem aquelas brincadeirinhas com as crianças que recebem aquela calça enorme e a gente faz essa brincadeira com o Lourenço, mas fora disso, quando o Lourenço crescer, não vai ter mais aqui em casa. Então, são culturas, são coisas que você não sabe, mas quando você quer realmente algo a mais, um relacionamento a mais, quando entra o amor real e verdadeiro com a outra pessoa, não pesa, não tem a diferença. Um vai explicando com amor, com carinho a outra pessoa. Tudo, não tem jeito, não tem por onde correr. Tudo tá no amor, na intenção da outra pessoa para com a outra. Eu, pelo menos, penso assim e é o que eu tenho vivido, né? Beijo, Kátia. Aí, minha amiga Maria Cristina da Silva, beijo, Cris. Ela fala, Aldes, querida, todos nós sabemos que morar fora do Brasil tem suas vantagens e desvantagens. E uma delas é estar distante da família. Como você administra essa dificuldade? Bom, Cris, para mim não é tão difícil estar longe, que no Brasil tem minha mãe, tem algumas irmãs, e antes tinha meu pai, que ele já faleceu. Mas pelo fato que eu sou casada e que tenho um filho, então pra mim não pesa. Pra mim o que eu sinto mais falta de estar no Brasil é poder ir pra praia, poder ter o clima, poder ter aquela descontração que tem no Brasil. E em vez, pelo fato que eu tenho meu marido e tenho meu filho aqui, pra mim não pesa, eu não sinto falta, eu não sinto. Eu sinto falta do Brasil, mas da minha família tem telefone, pode se comunicar, então a tecnologia tem ajudado muito nisso. Então eu não sinto aquela falta, aquele desespero, porque eu tenho a minha família aqui, meu marido e meu filho, então não me pesa muito, mas eu acho que deve ser muito difícil para as pessoas que, por um acaso, ela não tem ninguém, né? Aqui, em outros países, deve ser muito difícil mesmo. E minha mãe já veio aqui na Itália várias vezes, então não pesa tanto. Marisa Vieira, beijo, Mari.
Ela fala, bacana a ideia. Bom, a minha pergunta é, você é tão habilidosa e talentosa com make, com unhas também e com culinária. Você em algum momento sente ou sentiu vontade de trabalhar fora? Ou se profissionalizar em uma dessas áreas? Ou não? Beijos! Beijo, minha linda! Como você está aqui nova no canal, você não deve saber, eu sou uma profissional, eu sou onicotécnica. Sou uma profissional que faz a reconstrução das unhas. Vê, minha unha aqui, ela é reconstruída, eu faço a reconstrução das unhas, tanto das mãos como dos pés. E esse tipo de profissional se chama onicotécnica. Eu fiz vários, também fiz micropigmentação de acrílico nas unhas. Eu fiz vários cursos. Em 2007 que eu comecei a fazer os cursos. E eu já trabalhei também no centro estético. Quando o Lourenço nasceu, eu e minha esposa, a gente se colocou em um acordo que eu ficaria em casa até o Lourenço completar 3 anos, depois eu voltaria a trabalhar. E foi o que aconteceu. Quando o Lourenço completou 3 anos, eu tentei voltar a trabalhar, mas só que Lourenço, eu não tenho pessoa que eu pudesse me apoiar, ficar com o Lourenço para eu poder ir trabalhar. Porque nos centros estéticos abrem 10 horas da manhã e fecha 7 horas da tarde, com uma hora ou meia hora de almoço. Mas eu não tinha com quem deixar Lourenço. Em nenhum centro estético. Eu fiz vários exames, né? Testes para ver se o meu trabalho era satisfatório. E o pessoal gostava muito da minha profissionalidade. Só que o horário que eu tinha que sair 4 horas da tarde para dar tempo de buscar meu filho na escola. E eles não aceitavam por isso, porque todo mundo queria que eu ficasse até 7. Então, acabou que eu parei de trabalhar por causa disso, porque por não ter com quem ficar Lourenço para eu poder trabalhar por tempo integral. Essa é a minha maior dificuldade, mas eu sou profissional na área. E quando eu estava no Brasil, na minha carteira assinada de Brasil, eu estou como profissional, como chefe de cozinha. Por incrível que pareça, eu sou chefe de cozinha de carteira assinada lá no Brasil. Depois eu troquei de profissão, fiquei como auxiliar de administração. Tenho as 2 profissões na minha carteira de trabalho, né? Beijo, minha linda. Sandra Cristina, ela fala, oi Aldes, tenho 2. Ela dá risada. Você voltaria a morar no Brasil? Não, meu amor, não voltaria. Eu não vou alongar muito esse discurso, mas a coisa principal é a segurança. E mesmo aqui na Itália, estando em crise, de igual, eu e meu marido, a gente consegue poder dar um futuro para Lourenço. Em vez no Brasil, já é um pouco mais difícil. Então, eu não moraria pela vida financeira e pela segurança no Brasil. Não voltaria a morar. E se pretende ter outro filho? Responde aí, um abração. Um beijo, Sandrinha. Obrigada pelo seu carinho. E ter filho, eu já falei em cima, na pergunta de cima, que não tenho vontade, nem eu, nem meu marido, de ter um outro filho. E Lourenço não pede, hein? Quando ele tá muito chato, agoniado, nervoso, eu falo assim, se você não ficar quieto, eu vou ter um outro filhinho, que aí faz companhia pra você. Ele começa a chorar. Ele não quer de jeito nenhum. Continuando. Ana Raquel, que eu mando um beijo, elas são 2 portuguesas, ela tem um canal aqui no YouTube que é muito bacana, são 2 irmãs, eu tenho certeza que vocês vão amar o canal delas, eu convido vocês a visitarem o canal dela, e ela fala, adorei amiga e vou perguntar a que sítios você gostaria de viajar, beijos linda. Um beijo, minha querida. Bom, eu ultimamente, depois do que aconteceu lá em Paris, eu tô meio assim de viajar. Mas com certeza eu vou voltar lá em Paris. Vou em Londres também, porque tem um primo de Domi que está morando em Londres. E ele já convidou a gente para ir passar um fim de semana lá. Então, casa a gente já tem. E o meu maior sonho é poder um dia conhecer Nazaré, Jerusalém. É o meu maior sonho poder conhecer, mas a Londres, Paris, Dubai, eu tenho vontade e vai se concretizar cedo ou tarde. Beijo, Ana, e beijo, Raquel. Receitas com Raquel Flor, ela também deixou um recadinho aqui. Ela pergunta muitas felicidades e muitas vitórias em sua vida, belíssima. Beijo, minha linda, muito obrigada pelo seu carinho. E
e te desejo tudo de bom, de maravilhoso, que Deus possa proporcionar para você nesse ano de 2016 e sempre também, né? Emanuele Lopes, beijo, minha linda. Ela fala: olá, quando aprendeu a maquiar? É uma pergunta. Eu aprendi a maquiar quando resolvi criar um blog. E eu fui me maquiando, porque antes eu passava uma base, passava o rímel nos olhos, passava um batom e pra mim tava bom. Não passava blanche, couture, não consertava a sobrancelha, nada. E não tinha de colocar um creme pra controlar a oleosidade da pele, nada disso. E eu aprendi com uma italiana que se chama Clio Makeup. Quem me conhece já dá um tempo aqui no canal sabe que eu amo ela. E sou muito feliz que tem alguns comentários que eu coloco. Quando ela pode, ela responde, mesmo ela sendo uma mega profissional. Ela mora em Nova York, é muito brava e tem muitos inscritos no canal dela. Mesmo assim, de vez em quando ela responde os comentários de boa quantidade de pessoas e já respondeu alguns meses. Eu sou muito feliz, eu aprendi a me maquiar com ela. Ela pergunta também: seu marido sempre morou em Roma? Quando chegou aí, ele já morava ou era de outro lugar? Se sim, de onde? Bem, meu marido ele é italiano, mas ele nasceu em Potência. E quando eu cheguei aqui em Roma, que nós nos conhecemos aqui em Roma, ele já morava aqui, porque quando ele concluiu os estudos que tinha que começar a fazer a universidade. Ele veio fazer a universidade aqui em Roma. Aí ele fez 2 anos de médico e 1 ano de farmacista aqui em Roma. Depois ele foi terminar todos os outros 4 anos para se formar em farmacista em Ferrara. Quando ele terminou de fazer em Ferrara, ele voltou, porque ele preferia morar em Roma, ele voltou a morar aqui em Roma. E foi quando nós nos conhecemos e ele começou a trabalhar. E já tem muitos anos, eu tenho 12 anos aqui, ele já tinha muito mais anos aqui em Roma. O quanto gosta de fazer vídeo? Beijão! Um beijo enorme, minha linda. Eu amo fazer vídeos. Muitas vezes eu gosto de ficar arrumadinha, bonitinha. Hoje eu tô toda desmilinguida, que aqui essa maquiagem não é a maquiagem pra fazer vídeo. É a maquiagem de dia a dia que eu acabei de chegar. Eu tive que dar uma pausa no vídeo e acabei de ir lá buscar a Lori. E aí ele tá aqui em casa, ele tinha que ir pra escola de futebol, mas um amiguinho que ele queria tanto que viesse passar uns dias com ele aqui, veio brincar com ele hoje à tarde, a mãe vem buscar depois. Então eles estão os dois lá na sala brincando enquanto eu tô aqui conversando com vocês. Beijo, minha linda. Obrigado pelo seu carinho. Nayara Martins pergunta: como foi aprender uma língua diferente? Quais foram as maiores dificuldades? Bom, o que me ajudou foi o meu sobrinho, Gabri, porque com criança é muito fácil. Se você estiver perto de uma criança que tiver que aprender um idioma novo, a criança te ajuda muito. Ele só queria falar italiano e ele entendia tudo de português. Então eu falava português, ele entendia tudo, mas ele só falava comigo em italiano. Então fui aprendendo com ele, assistindo muito jornal, novela, desenho, porque o desenho ele tem uma linguagem de dia a dia muito fácil, muito rápido. Então eu assistia muito desenho, porque eu assistia junto com esse meu sobrinho Gabriel, né, que eu vim para poder tomar conta dele. Então eu aprendi. No início foi difícil porque dá medo de as pessoas te criticarem, ficar rindo, zombando de você quando você fala errado, que você fala tudo misturado e a língua ainda tá com o idioma do português, não tem aquele sotaque de você fazer a pronúncia correta da devida palavra. Então muitas pessoas às vezes ficam dando risada e tudo. Mas com minhas irmãs eu falava sempre em português, não falava em italiano, mas com esse meu sobrinho eu falava sempre em italiano com ele. O que me ajudou muito foi isso. Porque eu entrei na escola também, mas eu fiquei pouco tempo, porque por causa do horário que eu tinha que buscar meu sobrinho, minha irmã não estava em casa para ficar com ele e ir pra escola, então acabou que eu só fiquei, acho que foi uns 2 ou 3 meses na escola. Depois eu tive que sair e não pude voltar mais. Um beijo, minha linda, obrigada pelo seu carinho. E Fernanda Marque, ela pergunta: como conheceu a Lu e como faz pra ser linda assim? Um beijão. Um beijo, obrigada, minha linda. Bom, a Lu Paganelli eu conheci pessoalmente
Não, primeiro eu conheci ela pelo YouTube, através do canal da Cacau, e Cacau falava dela, aí eu fui lá, conheci, e acabei conhecendo, e ficou aquela coisa virtual com ela. Quando ela veio esse ano, porque ela sempre vem pra Itália, mas esse ano que eu já conhecia ela, ela marcou da gente se encontrar, e por coincidência, ela mora aqui pertinho, no mesmo bairro que eu. É só a rua que é diferente, mas é no mesmo bairro. E aí a gente se conheceu pessoalmente assim, que por coincidência é no mesmo bairro que ela mora. Então, muito bacana, né? Legal. Beijo, minha linda. Agora, Rosângela Glécia. Beijo, Ró. Ela fala, Audi, sua linda. Gostaria de saber, se eu fosse para a Itália para conseguir um trabalho, será que eu conseguiria? Tenho uma amiga que mora em Bolônia. E já perguntei a ela e ela me disse que é difícil porque eu não tenho documentos italianos. Sonho em conhecer a Itália. É um sonho meu de muito tempo e tenho vontade de conhecer a cidade de onde ela mora e Roma, de onde você vive, e conhecer você pessoalmente. Obrigada, gata. Beijo. Beijo, minha linda. Eu espero que Deus te dê a possibilidade de você vir, ainda que seja passeio. E quando você vier aqui passar por Roma, venha, me avise que eu tenho um imenso, enorme prazer de ir te conhecer, ok? Bom, respondendo a sua pergunta, independente de qualquer cidade, quando você sai do Brasil que vem pra cá, no Brasil você tem que comprar já a passagem de vir pro Brasil e a passagem de voltar do Brasil. Então você pode ficar aqui regular, você pode fazer qualquer trabalho que você quiser por esses 3 meses. Você está como turista. Mas o que pode te ajudar é se você tiver alguém conhecido que possa te oferecer um trabalho. Por exemplo, por esses 3 meses você está com documento, você pode fazer um trabalho temporário, principalmente época de verão, é o que mais se procura. Você pode trabalhar numa pizza, numa lanchonete. Lanchonete aqui se chama bar, né? Em um bar, numa gelateria. Então você pode trabalhar nesses lugares tranquilamente, mas você só vai conseguir, porque o maior problema é, como sua amiga falou, e é verdade, são os documentos. Porque se eles te contratarem você sem documento, o que vai acontecer? Eles vão receber multa. A polícia vai pegar você, vai mandar de volta para o Brasil, você é expatriada e você não pode voltar, entrar de novo em Itália durante 5 anos. E a pessoa que te deu aquele trabalho, ela é multada, recebe multa e tem que pagar. Então, é um pouco mais difícil, porque aí você tem que vir. Quando você chegar aqui depois desses 3 meses, você teria que ir no consulado brasileiro e pedir para fazer os documentos. Mas para você fazer os documentos, você vai precisar de uma quantidade de dinheiro para poder você ter um lugar para morar, um lugar para você se alimentar. E quando você sai do Brasil para entrar na Itália, não basta só você ter o documento, você tem que ter o lugar de ficar, ou uma residência, ou hotel, tem que ter o dinheiro, cartão internacional, o dinheiro. E para facilitar, tem que ter também uma carta de uma pessoa que mora por aqui para te indicar. Mas se você não tiver a carta, mas tiver o dinheiro, a passagem de ida e volta, você pode entrar e ficar tranquilamente por esses 3 meses. Aí, se de repente você sentir vontade de fazer algum estudo, você pode, durante esses 3 meses, procurar fazer um estudo, procurar fazer um trabalho, mas se você tem intenção de vir para ficar, é melhor você procurar diretamente o consulado italiano aí no Brasil, na cidade onde você mora. E aí eles vão te explicar tudo direitinho para poder você conseguir fazer o seu documento, ou como estudante ou como trabalho, que você pode ficar tranquilamente aqui sem nenhum problema. Beijo, eu espero que dê tudo certo para você e você consiga realizar seus sonhos. Reine Oliveira, beijo, minha linda. Ela fala, oi, Aldes, gostaria de saber como faço para disfarçar as bolsas dos olhos. Beijos. Um beijo, meu amor. As bolsas, elas são mais complicadas do que as olheiras. Porque as olheiras, você passa o corretivo e ela, tchau, tchau, foi embora. Só que as bolsas, às vezes, fica esse coisinho assim, inchado, né? Aqui, e aqui fica essa profundidadezinha aqui. Então, uma coisa que pode te ajudar muito para disfarçar um pouco, não é que vai conseguir sumir totalmente, antes de qualquer coisa de você se maquiar, no mercado existem vários cremes
específicos para tirar esse gonfiô. Mas uma coisa que pode te ajudar muito é você fazer um chá de camomila, botar ele na geladeira um pouquinho para esfriar, ficar um pouquinho geladinho, pegar o algodão e passar no local, antes de se maquiar de qualquer coisa. Passa, deixa ali um bom tempo, ali, porque a camomila tem nutrientes que vai tirar esse gonfiô, que vai ajudar a tirar essa bolsa que a gente tem aqui embaixo da olheira. E eu tenho época que tem, se eu dormir muito mal, fica essa coisa assim inchada. E não adianta, ou um creme localizado, apropriado para isso, contorno no olho, para tirar esses inchaços, ou o chá de camomila funciona, porque já teve época de festa que uma amiga minha fez e eu vi que realmente dá resultado, funciona mesmo. Chá de camomila, ok? Um beijo, minha linda. Obrigada pelo seu carinho. A Nayara Martins, de novo, ela fala: Aldis, você tem família aqui no Brasil? Beijo, minha linda. Sim, eu tenho minha mãe e tenho mais meu irmão. Porque no total de filhos somos um homem e 9 mulheres comigo, né? Somos 9 mulheres. Então, aqui na Itália tem Rosa, Neura, Marise, são 3 irmãs aqui. E as outras estão todas no Brasil e meu irmão também. E tem minha mãe. Então, eles todos moram lá em Salvador e eu fico dividida, né? Quando eu vou pro Brasil, um pouco eu fico na casa da minha mãe e outro pouco eu fico na casa da minha irmã Lu, que eu mando um beijo, sim. Eu tenho uma irmã que se chama Lu, que ela se chama Luciene, que é a minha melhor amiga. Além de ser minha irmã, é uma pessoa maravilhosa. E eu chamo ela de Lu, porque Luciene, né? É Lu. E tenho minha família no Brasil, mas não me pesa muito, porque eu também tenho minha família aqui. E também lá no Brasil a gente tá sempre se falando, então não é que pesa muito, né? Adriana Deri, beijo, Adri. Ela pergunta: Aldis, quais seus projetos para 2016? Beijo. Um beijo, minha linda. Bom, de projetos, metas, eu fiz um vídeo, foi o primeiro vídeo do ano, eu vou deixar linkado aqui embaixo para 2016. Que eu contei, então como são 10, eu não vou repetir aqui de novo. Adri, me perdoe. Eu vou convidar você a clicar aqui no infobox no vídeo que vai estar escrito Metas 2016. E aí você vai ver quais são as minhas metas. Agora, meus sonhos é outra coisa que eu tenho comigo, que sonho a gente tem que ter pra gente e ir lutando. E só falar quando ele tiver já concretizado. Eu aprendi isso com o tempo, a vida me ensinou isso e eu acho que é super valioso, verdadeiro. E tem uma passagem na Bíblia que agora eu não lembro que tá dizendo isso também, que a gente não deve falar os nossos sonhos, a gente tem que esperar eles se concretizarem. Então, um beijo, minha linda. Vai lá visitar quais são meus projetos, meus objetivos para 2016, que você vai amar esse vídeo. Bom, Mara Jordai, ela pergunta: bom dia, linda. Bom dia, minha querida. Ela fala: parabéns pelo seu trabalho, eu amo o seu canal. Pergunta: você trabalha ou já trabalhou aqui na Itália? Como é a entrevista? Beijo. Beijo, minha linda. Ai, é uma fofa. Muito obrigada pelo seu carinho. Bom, eu já trabalhei 1 ano e meio, quase 2 anos. Só parei porque eu descobri que eu tava grávida e meu esposo não queria que eu trabalhasse. Pra não acontecer risco com a criança e tudo mais, né? Então, eu trabalhei no centro estético e era fazendo as unhas, tanto da mão como dos pés. E a entrevista era porque, na minha área, porque eu sou onicotécnica, né? Então, eu ficava em silêncio o máximo possível, deixava a proprietária do centro estético fazer todas as perguntas que ela quisesse. Depois, eu não precisei compilar formulário nenhum, porque ela queria saber o meu trabalho, a minha prática. Ela queria saber como eu fazia a reconstrução das unhas, porque a onicotécnica é isso. Então, eu fui tranquilamente, fiz uma unha dela mesmo, da proprietária. Imagine, nervoso. Mas eu respirei fundo, fiz 2 unhas dela.
Fiz tudo direitinho, ela amou o trabalho e imediatamente, um dia depois eu já comecei a trabalhar. Também trabalhei em vários outros centros estéticos que infelizmente eu não pude ficar sempre pelo horário, porque era um pouquinho longe daqui de casa. Teve um que eu fiquei uma semana e o homem me pagou 300 euros, aí eu fiquei uma semana e ele gostou muito do meu trabalho, porque quando eu não estava fazendo nada, eu sempre dava a mão, porque lá também era salão de beleza, cabeleireiro, né? Então aí eu dava a mão, caía, porque era luxuoso, tudo limpo lá em Praça de Espanha. Aí quando tinha sujeira pelo chão, as meninas ainda estavam penteando o cabelo do pessoal, que tinha cortado, aí eu ia, limpava. Ele gostou muito do meu trabalho, mas infelizmente eu não pude ficar, né? Mas tudo bem, mas foi bem legal na época que eu trabalhava. Cláudia Ribeiro. Beijo, Clau, ela é uma fofa, ela tá sempre aqui no canal. Muito obrigada, minha linda, pelo seu carinho. Aliás, muito obrigado para todas, né? Porque se vocês responderam em tão pouco tempo, somente um dia, entre um vídeo e outro, eu agradeço muito pelo carinho de todas vocês mesmo. Muito obrigado mesmo. Ela fala: olá, Aldis, querida, minha pergunta é: o que você atribuiria de qualidade de vida na Itália em relação ao Brasil? Ou seja, o que funciona e é melhor pela sua vivência? Porque aqui a situação está muito difícil, viu, Aldis? E não vem para o Brasil. Aí é muito melhor. Beijo, amada. Um beijo, minha linda. Bom, a coisa principal que eu sempre falo e sempre vou falar, e eu e meu marido pensamos da mesma forma, apesar de aqui em Itália estar numa crise financeira, mas se você economizar, você consegue viver muito bem. O meu estilo de vida, ele não mudou, porque as coisas que eu comprava e que eu fazia antigamente, eu continuo fazendo. A única diferença é que eu dou prioridades, não gasto com besteira como eu fazia antes, não tem necessidade. Tento economizar mais, entendeu? Porque a gente não sabe do futuro. Mas com relação ao Brasil, a segurança é a coisa principal. Eu com esse meu celular aqui, eu ouço música na Termini, não fico no metrô, no ônibus, eu saio, eu pego o celular, eu atendo a telefonada, não fico com medo, com desespero de ser assaltada em qualquer hora, qualquer momento. Lógico que depende aonde você, o lugar que você vai, que você frequenta e o horário também. Mas, na vida que eu e meu marido, meu filho também, a gente leva aqui, a gente não vive no pânico, no desespero de ser assaltada, de o carro parar, querer te roubar o seu carro, no trânsito, no tráfico. Então, pra mim, é muito desgastante isso. E médicos, os médicos aqui, pelo menos na minha vida, posso ser que outras meninas brasileiras que moram aqui na Itália que não concordam comigo, mas eu digo na minha experiência, na minha vida, eu sempre fui no médico, imediatamente fui atendida, nunca tive problema, qualquer coisa, qualquer momento que eu preciso de um médico, tem um médico de base, depois ele me passa, se for uma coisa mais grave ele mesmo resolve, se não uma coisa mais grave ele me passa para um especialista, e aí eu não enfrento nenhum problema. Se eu quiser o especialista, ou eu pago particular ou eu pago o ticket, então acho que os médicos também são muito bons. Os ônibus às vezes demoram um pouquinho, de algumas linhas os ônibus às vezes demoram um pouco, mas o metrô é super rápido, super valioso, te leva de ponta a ponta. Agora eles estão fazendo a linha C, que é muito boa, então eu acho que tem os médicos, tem a segurança, o estilo de vida também, mas de tudo é a segurança, que é a coisa principal. Poxa, você não ter que sair de casa ou até mesmo estar dentro de casa morrendo de medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa, né? Então, é muito perigoso. Beijo, meu amor, e eu espero muito que um dia o Brasil melhore. É o que eu espero muito, não só para meus familiares que estão no Brasil, mas para todos vocês também, né? Beijo. Eu peço mil desculpas pela zoada no fundo, mas é os meninos que estão brincando. Daniela Rosa, beijo, minha linda. Ela pergunta: como foi sua experiência com a micropigmentação de sobrancelhas? Você postou um vídeo onde realizou o procedimento e depois prometeu mostrar o resultado. Acho suas sobrancelhas perfeitas. Beijo, minha linda. Bom, eu não mostrei o resultado, Dani, porque tem que esperar passar 45 dias para a próxima seduda da micropigmentação. Então, minha sobrancelha é essa aqui. Eu vou até tirar aqui para você ver, ó. Aqui é minha sobrancelha.
da micropigmentação, entendeu? Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Saiu, não tem nada mais, ó. Não tem nada. Aqui é a sobrancelha da micropigmentação, é essa aqui. Eu, às vezes, coloco um pouquinho de lápis, eu venho com ela um pouquinho, um pedacinho de nada, só um pouquinho aqui mais pra frente, porque eu gosto que ela fique retinha aqui. Mas isso aqui minha irmã falou que ela iria consertar quando ela fizesse a segunda camada. Eu ainda não sei, sinceramente, se eu vou fazer a segunda camada, porque tá me dando um pouco de agonia às vezes. Eu gosto de eu mesma fazer, porque a questão da micropigmentação é bom, porque você acorda, você já tá com sua sobrancelha feita, a verdade é essa. Mas às vezes eu fico um pouco assustada, porque ela fica um pouquinho mais forte do que eu realmente estou acostumada, entendeu? E aqui eu gosto sempre que fica um pouquinho mais claro. E aí, sendo pigmentação, fica tudo mais escuro. E me dá um pouco de agonia isso. Então, eu estou decidindo se eu vou fazer. Por isso que eu não fiz o vídeo ainda. Porque ainda não se passaram 45 dias para fazer a segunda passada. E eu ainda não sei se eu vou fazer realmente a segunda passada ou não. Mas ela é essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Não repare que eu tenho que fazer a sobrancelha. E ela é isso aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Aqui é a sobrancelha. Só eu que coisa um pouquinho. Deixa eu tirar esse daqui também pra vocês verem. Aí, ó. Ai, meu Deus, eu tirei toda a maquiagem. Dani, você é demais. Eu tirei toda a maquiagem. Aí, ó. Tá vendo? Reparando que aqui foi uma espinha que eu estourei. Não tem jeito. Eu sempre estouro as espinhas. Essa é a minha sobrancelha. Sem pigmentação. Com a pigmentação. Sem nada. Eu, às vezes, pego um lápis e passo um pouquinho só aqui, porque eu gosto que ela fique um pouquinho mais junta, porque se você olhar os meus olhos, eles são um pouco separados, então eu gosto que ela se junte um pouquinho mais e aqui fique mais claro, só por isso. Aí quando chegar em 45 dias, vai fazer a segunda passada, e aí eu vou ver se eu vou fazer ou não. Se eu fizer, eu faço o vídeo pra vocês. Se eu não fizer, quando passar os 45 dias, eu faço um vídeo especialmente pra você, ok? Um beijo. Tchau, Dani. Marisa Pereira, ela pergunta: oi, Aldis, querida. Beijo, minha linda. Só uma pergunta para lhe conhecer melhor. Qual sua formação profissional? Beijos. Bom, profissionalmente eu sou onicotécnica, que eu posso trabalhar tanto aqui em toda a Europa, como posso estar trabalhando também no Brasil, caso eu queira. E no Brasil, eu tenho na carteira como auxiliar administrativa, que eu trabalhei por 2 anos, e tenho também de chefe de cozinha, que eu trabalhei por 2 anos também. Então, essas são as minhas profissões. Um beijo, minha linda. Bom, Viviane Nunes, beijo, Vivi. Ela fala: o que você mais gosta aí na Itália? E o que te faz falta aqui do Brasil, mesmo tanto tempo morando fora? Um beijo. Beijo, minha linda. Bom, o que eu mais amo aqui na Itália é o respeito que eles têm com a família. Gente, quando eu falo, é sempre em base aos italianos que eu convivo, que eu conheço. Então, no que se diz respeito da família do meu marido, eu tô me referindo a eles. Eles têm muito respeito com a família, na hora de almoçar, na hora de jantar, Natal, Páscoa, tá sempre um preocupando com... Lógico que tem briga, né, gente? Lógico que tem. Lógico que tem falsidade. Lógico que tem. Claro que tem. Não vou dizer que não tem. Mas prevalece a união da família. A família está acima de tudo. Eu acho isso muito lindo, muito bonito. Que não é em todas as famílias que se vê no Brasil. No Brasil, em algumas famílias você vê isso, em outras não. E às vezes tem um pedaço da família que é assim, muito atacado, muito família, e outro pedaço não. Então, é assim. E outra coisa que eu amo aqui na Itália é a comida, porque aqui é muito rápido cozinhar, gente, é muito fácil. Às vezes eu fico aqui na internet, eu fico fazendo as coisas, então passando roupa, quando eu vou olhar, é 7 horas da manhã, 7 horas da noite, eu tenho que sair correndo para ir preparar a janta. Basta que a carne esteja descongelada, num instante muito rápido eu faço a comida, muito rápido, porque a carne você não precisa como no Brasil. Colocar tempero, colocar isso, colocar aquilo, colocar... Aqui não, aqui você faz uma carne deliciosa, somente com óleo, sal e pepe. Basta, a carne tá perfeita,
tá temperada e fica deliciosa. Depende sempre cada coisa que você for fazer. Tem algumas carnes que você tem que colocar mais algumas coisas, tem outras que não precisa. Mas no básico de carne, frango, o que for, fica delicioso só assim. Então eu amo a cozinha da Itália. No Brasil, eu gosto muito da comida e do clima, que eu sou de Salvador, de poder ir pra praia todo dia do ano. O ano que eu fui com meu esposo, que eu não me lembro agora quando foi. Lourenço, acho que tinha uns 3 anos. Tem uns 3 ou 4 anos. Tem uns 3 anos faz. A gente foi em agosto. E agosto no Brasil é inverno. E mesmo assim, meu marido ficou super feliz. Porque a gente foi pra praia todo dia. Teve um dia que choveu de manhã, mas de tarde deu pra ir pra praia. Ele ficou todo feliz. Porque não aconteceria isso. Não aconteceria nunca na Itália, no inverno aqui da Itália, poder ir pra praia, né? Piorou ainda de chover de manhã e ir pra praia pela tarde. Então, meu marido ficou muito feliz, ele se divertiu muito, a Lori também se divertiu. Então, uma das coisas que eu sinto muita falta é poder ir pra praia o tempo todo, poder comer as comidas do Brasil que são deliciosas. Aqui as comidas também são bem gostosas, né? Mas no Brasil, né, é gostoso mesmo. Fazer o que, né? Beijo, minha linda, obrigada pelo seu carinho. E mulher extravagante, Cleide Roque, beijo. Ela fala: gatona, feliz ano novo pra você também, minha linda. Você pretende voltar a morar no Brasil? Manda um beijo. Um beijo, minha linda. Não, eu já respondi essa pergunta. Muitas pessoas perguntam, né? Não, eu tô tão acostumada aqui, estou bem, tenho minha família, tenho uma estabilidade, tenho segurança, que é a coisa principal, e eu não pretendo de forma alguma voltar a morar no Brasil. Não vou em férias no Brasil por causa do trabalho do meu esposo, porque quando ele tem férias é no máximo uma semana, ele nunca pega um mês inteiro de férias. Por causa do período da farmácia. Porque tem as farmácias aqui na Itália, agora você pode abrir 8 da manhã e fechar 8 da noite. E aí fica aberta sábado e domingo, o tempo todo. Então, quando ele tira férias de uma semana ou no máximo 2 semanas. Então, não dá tempo. Ele também quer passar um pouco de férias com os pais dele. Então, não dá pra ir pro Brasil só por uma semana, né? Então, aí acaba a gente vai empurrando e acaba que eu ainda não vou ter. Bom, Misha Lemos. Beijo, minha linda. Ela fala: olá, tudo bom com você, linda? Sim, tudo bom. Conheci seu canal por indicação do YouTube. Obrigada, seja bem-vinda, viu? Amei e já me inscrevi. Sou uma mãe de primeira viagem, porém não muito convencional. Criei um canal para contar um pouco das minhas experiências de vida, dia a dia, com a família, maternidade, etc. Tenho postado vídeos novos toda quarta-feira e adoraria se você pudesse dar uma passadinha lá. Se gostar e quiser se inscrever, vou amar mais ainda. Beijinhos. Um beijo, minha linda. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada pelo seu carinho. E depois eu vou dar uma passadinha lá no seu canal para te conhecer. Gostando, eu me inscrevo, viu? Um beijo. Bom, e esses foram os comentários, as perguntas que vocês fizeram para mim. E agora eu vou mandar um beijo para algumas meninas que me pediram há um tempo e para outras que tá sempre aqui comentando aqui no meu canal, né? Então eu vou mandar um beijo para Ana e Raquel, beijo, minha linda. Mandar um beijo para Breno Rangel. Um beijo, meu querido, seja muito bem-vindo aqui no canal. Vera Rosa de Souza, um beijo. Para Fernanda Marquis, eu vou mandar um beijo para ela, porque ela também me cobrou o vídeo da minha franja. Mas, minha linda, eu não cortei o cabelo, eu não cortei minha franja de forma alguma. Aqui atrás eu só fiz tirar as pontinhas mesmo, só o essencial, quando eu dei alisante no Natal. Mas na franja eu não toquei, então não pude fazer o vídeo ainda pra vocês. Logo que eu tocar, eu faço o vídeo, te prometo. Pra Júlia Lima, um beijo. Pra Luana Santos, um beijo. Para Maria Auxiliadora. Para Suzana Maria Nunes de Assunção, um beijo. Para Sônia, um beijo. O nome dela é Sônia, não tem mais nada no nome dela, não. Para Joésia Maria. Para Victoria Silvano, um beijo, ela é uma fofa. Para Lorraine Ribeiro, um beijo. E para Bárbara Clarice, um beijo, minha linda. Muito obrigada pelo seu carinho.
de todos vocês também que estão aqui. E eu quero agradecer os antigos inscritos aqui no canal, os novos. Eu sou muito feliz pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixa o comentário aqui embaixo, que aí eu vou juntando e depois eu volto aqui para fazer um outro vídeo para vocês, ok? Um beijo, obrigado por tudo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!